Bom dia, hoje, dia 21 de agosto de 2025, nós estamos dando continuidade a esse tema poderoso, que é sobre procrastinação. E o nosso subtema hoje é superando a perfeição e agindo com coragem. E quem vai trazer esse tema com maestria para a gente é a nossa amada Regina Gomes, com você. Bom dia, mulheres. Quando eu vi, né, que eu estava na escala essa semana, eu fui dei uma pincelada no tema. Aí eu pensando, superando a perfeição, nem vi o agindo com coragem. Falei, eita Deus, só o Senhor mesmo. Porque muitas das vezes, né, a gente quer fazer tudo perfeito e o único perfeito é só Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, que é o nosso versículo de referência, diz assim: se você for fiel no pouco, também será fiel no muito. Quantas de nós, às vezes, fica procrastinando que eu não sei fazer direito, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. A gente fica arrumando desculpas para fazer algo que, às vezes, é tão simples e a gente quer fazer com perfeição e usa essa como desculpa para que a gente não realize algo. Eu preciso estudar, preciso me especializar em alguma coisa, mas eu não tenho tempo para isso. Eu só vou conseguir fazer minha especialização se eu não estiver trabalhando, se eu me dedicar totalmente a isso, aí sim eu vou conseguir fazer. Não. Às vezes você tirando 1 hora do seu tempo, você consegue fazer uma especialização em algo que você quer, algo que você deseja, algo que Deus colocou no seu coração. Não, mas eu só vou conseguir se eu realmente parar tudo que eu faço para fazer. E as coisas não funcionam assim. A busca pela perfeição, ela pode ser uma das maiores armadilhas que alimentam a procrastinação. Muitas vezes a gente adia as tarefas porque sentimos que não faremos o trabalho perfeito ou que o resultado não vai atender às nossas expectativas. Só que Lucas justamente fala, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, se você não consegue, vamos supor, eu amo casa grande, eu amo espaço, eu gosto de espaço. Mas se eu moro numa casa de sala, quarto e cozinha e eu não consigo manter a minha casa, sala, quarto, cozinha organizado, como que Deus vai me abençoar com uma casa grande? A maioria de nós já morou ou ainda mora em casa alugada. Eu gosto muito desse exemplo. Se você não cuida de uma casa que te abriga, um teto que te protege fisicamente, né? Um lugar que você tem para chegar, dormir, tomar seu banho, preparar sua comidinha com a sua família e tal. Se você não cuida dessa casa que está alugada, porque é de outra pessoa, como que Deus vai te abençoar com uma casa própria? Então, são detalhes que a gente precisa se atentar. Só que um detalhe maior ainda, quando a gente fala que a perfeição ela pode ser uma das armadilhas para a gente alimentar a procrastinação, não quer dizer que nós devemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós devemos fazer o melhor que pudermos e que conseguirmos sempre. Não necessariamente sair perfeito, mas o melhor sempre. Então, quando Lucas ele nos lembra no capítulo 16, versículo 10, sobre ser fiel no pouco, para que o muito venha, ele está querendo dizer que Deus valoriza a nossa fidelidade, a nossa dedicação, mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Eu não sei cozinhar, mas aquele arrozinho básico, um feijãozinho básico, um ovo frito, você faz com excelência? Perfeito. Você está se dedicando, você está sendo fiel
naquele pouco. Porque vai ser o arrozinho básico, o feijão básico, o ovo frito, que vai fazer com que, quando você tiver um filé mignon para preparar, você vai preparar com excelência. Você tentar fazer o melhor sempre, da melhor forma, da maneira que nós conseguimos, para quê? Justamente para que o muito possa chegar. E às vezes, essa fidelidade, essa dedicação que nós temos, sendo realmente verdadeira, sendo intencional, às vezes sai o perfeito que a gente tanto gostaria. Então, são mínimas coisas que a gente deve se atentar. Para quê? Para que a procrastinação não tome conta. Eu acho engraçado, eu não sei se aqui tem, talvez tenha. Todo mundo elogia muito a minha caligrafia, dizem que eu tenho uma letra muito bonita. Ah, você fez muita caligrafia quando você era criança? Não. Eu tinha uma professora que ela era muito exigente. Ela dizia pra gente que se a gente, nosso tempo, né? Quase todo mundo aqui tem a mesma idade, acho que talvez a Ju seja um pouquinho mais nova, mas nós temos mais ou menos tudo a mesma faixa etária. Era tudo manuscrito. A gente ia fazer um trabalho para entregar, era tudo manuscrito. Desculpa. E eu tinha uma professora que ela dizia que se nós entregássemos um trabalho para ela, que ela não conseguisse ler aquilo que a gente escreveu, a gente ia ter que repetir 100 vezes até ela conseguir entender. Então, o medo de eu ter que repetir 100 vezes, já pensou um trabalho de 10 páginas? Eu ter que repetir 100 vezes? Gente, ia ser haja mão, né? Então, esse medo fazia com que eu procurasse caprichar na minha letra o máximo que eu conseguisse. Para quê? Para que saísse o melhor. Ia sair perfeito? Não. Eu estava aprendendo a escrever, era primário ainda, aquele negócio todo. Como que ia sair uma letra perfeita? Não sai até hoje. Pode ser bonita? Sim. Mas não é perfeita. Tem os seus erros. Mas eu fazia o melhor de mim. Eu me dedicava por medo? Sim, mas me dedicava. E até que a letra foi melhorando, melhorando. Hoje ela é bem bonitinha. Mas assim, é tudo questão de dedicação. Nessa situação específica, eu tinha um incentivo, né? O medo. Mas fez com que eu melhorasse cada vez mais, procurasse melhorar cada vez mais. Até que um dia saiu do jeito que a professora queria. Então, são essas coisas. Às vezes é um limpar da casa, às vezes é um cuidar do marido, um cuidar do filho. Ah, mas eu não tenho paciência para cuidar do meu marido, porque ele é chato. Ele é isso, ele é aquilo, ele gosta desse jeito, eu não sei fazer. Vai fazendo aos pouquinhos. Ah, mas o meu filho isso e aquilo. Faz o melhor que você conseguir. Sogra. Todo mundo reclama de sogra. Graças a Deus eu tive uma sogra fantástica. Considerava como minha segunda mãe. Mas a maioria das pessoas diz que é difícil agradar a sogra. Vai fazendo devagar. É uma coisinha que você faz aqui, é uma coisinha que você faz ali. E aí? Uma hora a coisa flui. Então são esses pequenos detalhes que a gente deve se atentar para não deixar a procrastinação tomar conta. Eu fiz uma chamada agora há pouco, eu acordei mais cedo, né? Porque como eu estou na casa da filha, eu tenho que me organizar. E eu fiz uma chamada e coloquei justamente isso. Eu disse, convido você a parar de procrastinar, porque eu não gosto de acordar cedo para participar do devocional. É uma procrastinação. É uma procrastinação, gente. Eu não gosto de acordar cedo para orar. Não precisa você acordar 3 horas da manhã e ficar acordada das 3 horas da manhã. Acorda 3 horas da manhã,
faz a sua oração, tira o seu momento com Deus. O meu genro, ele brinca, que ele diz que eu acordo de madrugada para orar, eu sou esperta, porque de madrugada a fila é menor. Entendeu? Então, assim, tira aquele seu período de oração e volta a dormir. Não tem problema nenhum. Não é obrigado você acordar 3 horas da manhã para orar e ficar acordada, seguir o dia. Não, gente. Se você puder voltar a dormir, a não ser que você tenha algum outro compromisso. Mas é intencional, é dedicação, é fidelidade. Ah, Regina, todo dia você acorda 3 horas da manhã para orar? Não, tem dias que eu não consigo acordar nem para participar do devocional, de tão cansada que eu tô. Mas todas as vezes que eu conseguir, eu tenho que fazer o meu melhor. E isso se aplica para tudo, gente. É um café que você vai fazer. Ah, mas eu não sei fazer café. O primeiro dia pode sair muito forte, o segundo dia pode sair muito fraco, mas uma hora você acerta no ponto. Ah, é o básico, seja lá o que for, que você arruma de desculpa. Eu não sei fazer. Não, faça. Faça do jeito que você sabe, da melhor forma que você conseguir, mas faça. Porque uma hora vai dar certo. É de pouquinho em pouquinho. Quem nasce grande é monstro. A gente tem que ir de grão em grão, de degrau em degrau. Para quê? Você quer alcançar a perfeição? É desse jeito. Entendeu? Ou você acha que eu aprendi a mexer com números, acordei, aliás, saí da barriga da minha mãe já aprendendo a mexer com números. A Lúcia saiu da barriga da mãe aprendendo a cuidar de pessoas, fazer curativos. Não, foi aos poucos. É aos poucos que a gente vai aprendendo, é se dedicando, é justamente o que Lucas 16:10 fala. Seja fiel no pouco, para que o muito venha. Quem aqui nasceu sabendo dirigir? Ninguém. A gente teve que alcançar a maioridade, entrar numa autoescola. Não sei vocês, mas eu tremia feito vara verde só de pensar em soltar o freio do carro para o carro andar. Pronto, vou descer ladeira abaixo aqui, vou bater no primeiro poste que tiver. Mas se você não se dedicar, ah, mas eu tenho medo de dirigir, eu não gosto. Eu lembro que a primeira vez que o meu marido entregou o carro na minha mão, depois que eu peguei a habilitação, foi na Ayrton Senna, uma rodovia. Eu olhei para ele, eu falei, tu tem seguro de vida? Porque eu tenho. Um medo de dirigir. Mas se a gente não for aos poucos, o medo não sai e a gente não consegue dirigir com excelência. É o que a gente fala, né? Eu, pelo menos, eu brinco, que existem os motoristas e os maltoristas. E assim a vida vai, mas a gente precisa ir praticando. E é tudo, tudo, tudo. Na vida tem que ser assim. Porque senão não flui, gente. Agir com coragem e compromisso, mesmo sem condições ideais, demonstra maturidade e confiança no processo que Deus está conduzindo. Perfeição não é sinônimo de sucesso. É a perseverança, o esforço sincero e a disposição para agir que Deus quer ver em cada uma de nós. Quando nós abandonamos a pressão pela perfeição, abrimos espaço para o crescimento e para a bênção que vem da diligência. Gente, eu já cansei de falar isso aqui. A Tamara outro dia até comentou que ela disse que ela não acredita que eu já fui essa pessoa. Daqui a minha irmã que não me deixa mentir. Eu era muito cri-cri. Muito. A Lúcia conhece a minha cunhada, a Iris. Ela diz que na minha casa, conhece não, é prima, né? Ela disse que na minha casa não precisava de espelho, porque bastava entrar e pegar uma panela que você já conseguia se ver. Eu pegava uma panela, eu areava, que a bicha ficava brilhando, que era como se fosse um espelho na minha casa.
Eu parei de fazer isso? Não, mas eu já não sou mais tão exigente quanto a isso. Por quê? Porque eu cobrava das outras pessoas que as pessoas aprendessem a arear a panela como eu areava. Eu queria que as outras pessoas fizessem iguais. Queria que o meu marido fizesse, que os meus filhos fizessem. Até o dia que a minha discipuladora disse para mim: ou você aprende a agradecer pelo que eles fazem, da maneira como eles conseguem fazer, ou você faz tudo sozinha e calada sem reclamar. Entendeu? Os outros não precisam fazer do jeito que eu quero só porque é perfeccionista que queria tudo daquele jeito. Os copos o tempo todo alinhado, prato tudo no lugarzinho, talher um virado de ponta com o outro, podiam estar virado de ponta cabeça. Não, sabe? Detalhes. Cri-cri, pensa numa mulher cri-cri, chata, a goteirinha da que a Bíblia fala. Mas eu não posso querer cobrar das outras pessoas uma coisa que é minha, que eu sou assim. Porque senão eu me torno uma pessoa mais chata do mundo. Mas que nem eu sempre falo, não é porque as pessoas ou eu não consigo fazer tal coisa com perfeição que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho sempre que procurar o melhor, fazer da melhor forma possível dentro das possibilidades. É assim que funciona. Só que arrumar isso como desculpa para procrastinar também não dá. Ah, eu não gosto de ler, mas eu preciso ler. Ó, eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu nunca fui fã de política, gente. Nunca fui fã de política. Sempre achei o assunto muito chato. Aí a pessoa resolve fazer faculdade de economia. O que eu preciso entender de política? Como que a pessoa vai estudar economia se não entende de política? Ah, mas eu não gosto. Fui aos poucos. Pega um livro aqui, pega um artigo acolá, pega um outro artigo ali, e aí vai aos poucos. Sou expert hoje em política? Não, continuo não gostando. Mas pelo menos aos poucos, dentro das minhas possibilidades, eu tive que me inteirar. Porque senão as coisas não fluem. Tem gente que não gosta de, sei lá. Eu tenho uma irmã, vou dar um exemplo aqui de uma irmã. Ela tem pânico de sangue. Ela nunca ia servir para ser uma enfermeira na vida. Porque ela vai colher sangue para fazer exame e ela desmaia. Imagina. Mas tem as pessoas que gostam, que se interam com isso. Para quem não sabe, eu também sou formada em radiologia. Então a gente estuda, vai pela área da saúde, vê sangue, vê gente quebrada, vê tudo. Então, a pessoa, quando ela gosta, ela não vai conseguir começar sabendo de tudo. Mas ela vai aos poucos. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que realmente flui. O importante é não deixar o medo paralisar e a desculpa. Porque, gente, essa desculpinha de hoje não dá, amanhã talvez, eu não sei fazer desse jeito, ou eu não sei fazer daquele outro jeito, é procrastinação. É desculpa que a gente arruma para não fazer. E isso não é de Deus. Deus não quer isso para a nossa vida. O nosso estudo, ele nos dá uma aplicação prática que diz assim: reflita sobre alguma tarefa que você tem evitado por medo de não executá-la perfeitamente. Escolha essa tarefa e comece hoje mesmo, dedicando-se a fazer o melhor que pode, sem se prender à necessidade da perfeição. Durante o processo, ore pedindo a Deus que lhe conceda paz e confiança para que você possa trabalhar com tranquilidade e fé, sabendo que Ele honra seu esforço e compromisso. Essa semana, as meninas estavam comentando sobre atividade física. Gente, eu vou dar outro exemplo, eu gosto de dar exemplo da minha família. Eu sempre falei para minha mãe que ela precisava fazer atividade física. Teve um tempo que ela fazia hidroginástica, ela já chegou aí alguns anos atrás para a academia,
mas aí depois abandonou, enfim. E aí, um tempo para cá, eu vivia, mãe, a senhora tem que fazer atividade física, mãe, a senhora tem que fazer musculação, mãe, a senhora tem que ir para academia. Aí eu sou a chata, a paranoica por atividade física, por vida fitness, por não sei o quê. Gente, não é saúde. Meu foco é saúde. Eu quero ser uma velhinha. Ontem eu ainda estava comentando com a minha pastora. Eu quero ser aquela velhinha que consegue levantar para ir preparar o seu café, para ir no banheiro se lavar sozinha, entendeu? Fazer as coisas básicas sozinha, sem ter que estar precisando de alguém. Ah, é por orgulho? Não, é porque é mais gostoso. Gente, o que adianta você viver 100 anos entravada numa cama? Não adianta. Eu quero chegar aos 100 anos, se Deus me permitir, mas eu quero chegar dessa forma. Nem que seja com a ajuda de uma bengalinha, mas eu levantar sozinha aí, fazer minhas coisas na marcha lenta, mas eu mesma fazer. E aí eu vivia o tempo todo no pé da minha mãe. Aí quando foi o ano passado, ela passou com um dos médicos que acompanham ela e ele disse, dona Emília, a senhora precisa fazer musculação. Sei lá que mês foi, não lembro se foi julho, agosto, enfim. Quando foi em dezembro ano passado, eu fui para comemorar meu aniversário. Aí eu perguntei para ela, né? A gente conversa, mas acaba nem... Eu falei assim, mãe, e a academia? Ah, não, minha filha, eu ainda não fui porque tinha outras coisas importantes para resolver. Aí eu disse, é? Então a sua saúde não é importante? Sendo que ela tem uma academia na esquina da casa dela, gente. É só ela descer, virar a rua, atravessou, tá na academia. Aí eu falei, tá. Eu falei, cadê o seu encaminhamento médico? Tá aqui. Catei o encaminhamento médico dela para atividade física, fui lá nessa academia, perguntei se eles faziam acompanhamento, porque ela já é de idade, tem o problema da visão, e tem um monte de recomendações. Sim, a gente faz. Quanto que custa? Tanto. O que que precisa? Só o documento dela. Voltei em casa, catei o documento dela, isso sem ela saber, tá? Catei o documento dela, fui lá, matriculei, paguei a matrícula. Aí cheguei em casa e falei, tá aqui, dona Emília. Agora a senhora já está matriculada, é só ir fazer. Você já tem tênis? Não. Catei o meu tênis, experimenta aí, vê se serve. Serviu? Beleza, já tem tênis. Então agora, qual é a desculpa? Não tinha mais desculpa. Aí ela começou a fazer, eu vim embora, né? E aí, mãe, como é que tá a academia? Eu tô pensando em parar e não sei o quê, porque eu tô fazendo fisioterapia, eu tô isso, eu tô aquilo. Falei, mãe, a sua fisioterapia não vai ser para sempre. É só um período. Outra coisa, a academia funciona de tal hora a tal hora, a sua fisioterapia é de tal hora a tal hora, então não tem desculpa. Por quê? Porque ela já estava querendo procrastinar. Então, é uma desculpa que a gente vai inventando. Tudo a gente quer inventar uma desculpinha. Não funciona, gente. A gente precisa fazer. A gente precisa dar o primeiro passo. Porque senão, não flui. O primeiro passo pode sair meio torto, pode sair desajeitado, mas o importante é dar o primeiro passo, sempre. Amém? Agora eu convido vocês a orarem junto comigo a oração da libertação da procrastinação, amém? Essa é a oração da procrastinação, da libertação da procrastinação. Então vamos lá. Senhor, ajuda-me a superar a busca pela perfeição que me paralisa e me faz procrastinar. Ensina-me a ser fiel nas pequenas coisas, dando o meu melhor com coragem e dedicação. Dá-me paz para agir sem medo de errar, confiando que tu honras o meu esforço e me capacitas para fazer mais. Que eu possa seguir firme, sabendo que a fidelidade é o caminho para as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos lá, meninas, contribuir, falar um pouco sobre essa. A Lúcia está rindo da minha oração de libertação da procrastinação. Eu fui assim, amiga, na chicote.
Quem gostaria de comentar, compartilhar suas experiências aí? Essa é a hora. Bom dia, fala Jesus! Eita, eita. Gente, acho que é um tema tão necessário que tem que estar no devocional todo ano. Mas assim, quanto para mim está sendo muito importante, né, esse tema. Ouvindo a Regina falar, e a Lúcia sabe, quantas e quantas vezes eu ficava, não, mas eu não começo por isso, por aquilo, tá faltando isso, eu queria que tivesse redondinho. E essa semana eu tenho feito algo que eu estava procrastinando, que era alimentar as redes sociais do Instagram do Arrepio Secreto. E eu tenho feito isso diariamente. Não só isso, mas tem outras coisas que eu também estou fazendo ao longo dessa semana. Né? Eu estou assim me desafiando mesmo. Coisas que eu ficava ou para depois, ou sempre colocando uma desculpinha, porque é isso, né? Uma desculpinha para não fazer. Né? E o quanto é interessante a gente olhar para o perfeccionismo, não como algo que seja bom, né? Mas para a gente olhar e ver se esse perfeccionismo não está escondendo uma procrastinação por trás. E é isso. Oi, gente, bom dia. E realmente, né, falando nessas coisas da gente ser chata por querer fazer tudo redondinho, bonitinho. Gente, já fui muito mala, sem roda e sem alcinha, como diz a história. Porque o que que acontece? Quando você se especializa numa área, né, aí você, na tua cabeça, às vezes parece que todo mundo, que a Regina falou, parece que todo mundo tem que fazer as coisas daquele jeito ali que você está fazendo. E não é assim, isso às vezes te irrita, né? Te aborrece, poxa, será que a pessoa não está entendendo? Será que ela não está vendo? Será que ela não está conseguindo enxergar que não é desse jeito, é desse outro? Então, teve um tempo que eu fui muito, como se diz assim, muito exigente com os outros em relação a isso. Na minha área, né, educacional, eu trabalhei muito com a parte de coordenação pedagógica, né? Então, toda vez que eu pegava, conversava com as pessoas da minha equipe, tudinho, passava as orientações, quando eu via que não era daquele jeito, parece que dava um trequinho assim, e aí eu queria, tipo assim, tu não tá conseguindo, então deixa eu pegar aí. E fazer do meu jeito, né? Do jeito que eu tô vendo que é. E muitas vezes, gente, quando a gente chega nesse estado de perfeição, a gente acaba machucando as pessoas sem perceber, né? E porque na nossa visão tem que estar certo, tem que estar daquele jeito, só que a gente tem que ponderar muito a maneira que nós falamos as coisas, as maneiras que, que nós nos expressamos, né? Porque isso é realmente muito sério, né? Então é uma questão de realmente, como se diz assim, se policiar, né? Para que essas coisas não aconteçam, que a gente não venha machucar as pessoas e também não venha procrastinar. É isso. Amém. Grande ensinamento mesmo essa semana. Creio que nossas vidas serão edificadas. Vamos passar para o momento de oração com a Losânia, com você. Se alguém tiver algum pedido, esse é o momento.